Nós cumprimentamos a todos aqueles que estão participando conosco deste programa, com a paz do Senhor Jesus. Este é um programa Você Pergunta e o Pastor Responde, que vai ao ar todos os domingos. E nosso propósito é trazer esclarecimentos em face a algumas indagações feitas pelos nossos irmãos e até mesmo aqueles que estão visitando a igreja, participando de alguns programas e até mesmo participando dos nossos cultos, e muitas vezes estão diante de algumas situações que geram dúvidas e encaminham para o programa, e nós temos a grata satisfação de trazer os esclarecimentos, porque nada é muito importante, né, das pessoas caminharem com o conhecimento, entendendo exatamente aquilo que estão à sua volta, e esse é o objetivo do programa. Mais uma vez nós estamos aqui com o pastor Antônio Carlos, que é membro do Conselho Presbiteral. É uma grata satisfação tê-lo aqui conosco, pastor Antônio Carlos, e nós vamos dar continuidade a um tema tratado na semana anterior, Sim. que é o ato de imposição de mãos. E agora nós vamos trazer esse aspecto que não é apenas simbólico, mas ele é profético e tem todo um propósito da parte do Senhor, como nós já vimos anteriormente no Velho Testamento, né? Os fundamentos, a base. Sim. E agora nós vamos adentrar num aspecto prático do ato de imposição de mãos, pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. Alguma consideração que o pastor gostaria de fazer? Sim, perfeitamente. Ainda voltando, nós avançamos no Velho Testamento, entramos no Novo Testamento, falamos sobre ministério, não é? Certo. Imposição de mãos para levantamento de servos, mas interessante que o que valeria também a imposição de mãos, usado no Velho Testamento, era o óleo da unção. Os sacerdotes foram levantados derramando sobre ele o óleo da unção, que equivaleria a uma imposição de mãos, que seria mais adiante, aconteceria com Josué. Mas interessante que o rei Davi estava já acamado, mandou que levantasse Salomão, já tinha profecia, era por profecia, mandou que levasse a fonte de Gion e derramasse sobre ele o óleo da unção, mostrando que havia uma unção da parte de Deus sobre a vida dele para aquela função que ele estava recebendo. Se isso equivaleria à imposição de mãos, portanto, a imposição de mãos é uma unção de Deus capacitando para aquela função para a qual Deus chamou. Perfeitamente. Muito interessante o esclarecimento, essa analogia, né, essa aplicação profética, né, do derramar do óleo com a imposição de mãos, que tinha o propósito de capacitar, né, como foi Salomão foi capacitado com o derramar do óleo sobre a cabeça dele, ungindo, e da mesma forma a imposição de mãos é um ato de unção, ou seja, num aspecto espiritual, é um óleo do Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles que estão recebendo aquela missão, estão sendo comissionados para aquela missão. Perfeitamente. Muito interessante essa abordagem, bem pertinente, pastor Antônio Carlos. Amém. Pastor Antônio Carlos, no final dos nossos cultos, o pastor encerra com um ato de imposição de mãos. Importante que a igreja saiba que não é simplesmente um ato isolado, ou até mesmo simbólico, mas tem um aspecto profético. E eu gostaria que o pastor esclarecesse qual é o propósito e os benefícios daquele ato. Ao final do culto, o pastor impõe as mãos e encerra o culto com algumas colocações feitas. Eu gostaria que você trouxesse esta explanação e esse esclarecimento para os nossos ouvintes. Amém. Lembrando que no Velho Testamento, quando Moisés estava com o povo, era Moisés que era o ministro, não é? E ele lidava com todo o povo. Hoje, nas nossas igrejas, quem faz esse papel é o pastor, que está à frente de um rebanho.
Então, ao final do culto, tem a chamada bênção apostólica. Onde está o fundamento disso? Vou voltar a Moisés. Teve um momento, o povo de Israel no deserto, o Senhor chamou Moisés e disse o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo, estou falando aqui em Números 6:22 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, que era o sacerdote, e a seus filhos, Arão, sumo sacerdote, e os filhos sacerdotes, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu, o Senhor, os abençoarei. Então, hoje nós não usamos as mesmas palavras que Moisés. Nós usamos a bênção apostólica. Essa aqui era a bênção sobre o povo de Israel. Hoje, no final do culto, orientado pelo Senhor, nós também levantamos a nossa mão na chamada imposição de mãos ou na bênção apostólica, pedindo a Deus que abençoe também a igreja. E, na verdade, é uma oração, né? É uma invocação a Deus de uma bênção para a igreja. Exatamente. No encerramento do culto, depois dos louvores, depois de uma mensagem, exatamente para despedir a igreja, para que a igreja esteja saindo daquele momento debaixo de uma bênção, debaixo de uma cobertura do poder de Deus. Maravilha. Pastor Antônio Carlos, mais ainda sobre esse tema que é muito interessante e é importante, mais uma vez quero registrar, do conhecimento para que os irmãos possam usufruir daquele ato, né? Daquele ato. Quais os benefícios espirituais que o Senhor, através do ministério, transfere para a igreja? Então nós podemos tomar o exemplo do próprio Moisés. Como que era, quais eram as palavras proferidas? Porque quando o Senhor mandou que falasse essas palavras, abrangia todas as necessidades dos servos, né? Quer dizer, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê paz. Então, na bênção apostólica, que é o ato final, a igreja a congregação vai sair da igreja com uma bênção do Senhor no coração. E é preciso botar muita atenção neste momento, não deixar passar de qualquer maneira, como se fosse assim, boa noite, não é? Boa noite. É uma bênção de Deus, uma imposição de mãos sobre a igreja para que ela receba as suas bênçãos. Para especificar melhor, neste momento, nós vamos orar agora encerrando o culto. Vem a bênção apostólica. Cada servo pode colocar diante do Senhor, neste momento, o seu propósito, sua necessidade, um problema que ela tenha para colocar diante do Senhor e receber, e crer que vai receber, porque é uma profecia. Essa imposição de mãos vem por revelação. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos dizer que uma pessoa esteja passando uma necessidade, pastora Daíso, perfeito, e pense assim, olha, eu estou passando uma luta grande aqui com esse problema, após o culto eu vou pedir ao pastor uma imposição de mãos. Você pode simplesmente, durante a bênção apostólica, fazer o seu propósito e receber a imposição de mãos sobre o assunto que você está pedindo. E o que é interessante, né? Olha o aspecto, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Entendeu? Esteja sobre vós. Esteja sobre vós, né? Ou seja, é um ato, como o pastor Antônio Carlos mencionou, é um ato profético. Né? Que ele é um fortalecimento da fé. É um momento também que o Senhor cura.
Exatamente. É um momento de a cura, libertação, um refrigério, paz. Ou seja, você recebeu já uma bênção, conforto no culto. Iniciou com clamor, depois veio os louvores, a mensagem falou o teu coração e o Senhor te despede, né? Para que você continue vivendo aquela bênção, vivendo no culto. Exatamente. Né? Para que você continue, leve para sua casa, você transita, né, pelas ruas até chegar à tua casa, né, você vai com uma bênção, você é portador de uma bênção. Né? Pastor Adailson, uma coisa interessante, né? No momento próprio aí, que tem uma ligação com isso, eu gostaria de voltar ao Velho Testamento sobre a questão do sacrifício, mas no momento adequado, né? Perfeitamente. Mas o que acontece? A obra de Deus tem uma coisa chamada fé. Você recebe as bênçãos mediante a sua fé. Então, a fé, em primeiro lugar, você precisa ter consciência. Então, o pastor impetrou a bênção apostólica, você ouviu, mas não aplicou aquilo ao seu coração. Não vai receber. E é tudo, a nossa bênção, tudo que nós recebemos é por fé. É por fé. Sem fé. Então, para fé, você tem que ter consciência daquilo que Deus está fazendo naquele ato. Então, se cada um de nós se entendermos bem o que é este ato, nós vamos sair com uma bênção a mais no coração. Aquela imposição de mãos que eu ia pedir depois do culto, eu nem preciso pedir, porque pela fé eu coloquei minha vida e recebi a bênção na bênção apostólica. Recebi a imposição de mãos na bênção apostólica. Perfeitamente, perfeitamente. Então, nós podemos dizer que a imposição de mãos é um ato de graça, né? É um ato de graça. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um ato de graça pelo Espírito Santo transferido para a igreja. E quando a gente fala transferido para a igreja, é de forma particular para cada um que aproveitou aquele momento, que entendeu aquele momento, que tem consciência daquele ato. Ou seja, nós vamos observar que, na medida em que você conhece, você se utiliza, né? Você potencializa todos os recursos que o Senhor coloca à disposição. Por isso que é importante o conhecimento, né? Muito importante. A consciência, né? A consciência e o conhecimento. O conhecimento é muito importante. Mas, pastor Antônio Carlos, eu gostaria... Você ficou de falar sobre os sacrifícios do Velho Testamento. Sim, perfeitamente. Bom, é importante, eu vou entrar logo em seguida no sacrifício, mas fazer uma menção de que Moisés, quando impôs as mãos sobre Josué, ele estava transferindo da parte dele aquilo que ele tinha. É patente que Moisés falava com Deus face a face. O Senhor disse assim, com os outros profetas, com as outras pessoas que estão no meio da congregação, eu falo por sonho, falo por visões, falo indiretamente, mas com Moisés eu falo face a face. Então Moisés realmente tinha algo para transferir, muito grande. Então, realmente, é uma transferência da bênção que está sobre você, depositada por Deus. Quando você impõe as mãos, você transfere. No caso do Novo Testamento, é o presbitério. Então, as bênçãos que estão sobre o presbitério são constituídas sobre aquele que também vai pertencer ao presbitério. Mas, no caso dos sacrifícios pelo pecado, como é que acontecia? O homem que pecou, pecar era transgredir a lei. Tinha mais de 600 leis. Pecar, você transgrediu uma lei, você pecou contra o Senhor. Hoje, por exemplo, só para comparação, você cometeu um crime, você pecou contra o Estado. Exato. No Velho Testamento, você transgrediu a lei, você pecou contra o Senhor. Tinha perdão. Como é que era o perdão? O homem que pecou deveria trazer um cordeiro nos braços, sem mancha, sem defeito, levar ao altar dos holocaustos. Ele era colocado e amarrado, tinha os 4 ângulos, 4 cantos, onde se colocava as cordas, e o homem que pecou impunha as mãos. Essa imposição de mãos é diferente. Isso, ela tem um aspecto diferente. Diferente. E aí, esse é um aspecto que não era
feito pelo sacerdote, para o pecador. O próprio pecador era quem fazia. O próprio pecador. Então, ele, na verdade, estava chegando necessitado, ele estava chegando com pecado. Isso. Então, ele não tinha bênção para transmitir, ele tinha o pecado. Então, ele impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava a Deus o pecado. No ato da imposição de mãos, ele estava transferindo o pecado dele para o cordeiro. Então, aqui não era transferir uma função. É um aspecto que o pastor Antônio Carlos colocou, que é um aspecto diferente. É importante o conhecimento, né? Sim. É um aspecto diferente de imposição de mãos. No aspecto inicial que nós colocamos, a imposição de mãos é feita pelo ministério, Sim. que tem a unção do Senhor, que transmite uma bênção, uma graça em nome do Senhor. Né? Isso, até uma função, né? Uma função. Neste caso aqui, colocado, é uma imposição de mãos, mas que, na verdade, é realizada pelo pecador para transmitir o pecado. E nós podemos dizer, pastor Antônio Carlos, podemos fazer aqui uma analogia com o clamor pelo sangue de Jesus. Perfeitamente. Né? Essa imposição de mãos aqui, mencionada pelo pastor Antônio Carlos, ela equivale ao clamor pelo sangue de Jesus. Porque quando você clama pelo sangue de Jesus, é o pecador que diz que ele reconhece o pecado, né? Que ele reconhece que falhou, e ele clama pelo poder do sangue de Jesus para ser redimido do pecado. Ou seja, ele está transferindo a culpa. Transferindo a culpa. Aí posso falar mais um pouquinho? O pecador impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado e o sacerdote sacrificava o cordeiro. Ou seja, havia um processo de substituição do pecador pelo cordeiro, para que o cordeiro morresse no lugar dele, porque o preço do pecado é a morte. Isso. Então, o Senhor Jesus, ele veio na figura do cordeiro do sacrifício para dar a vida pela nossa vida, pelo nosso pecado. Então, nós hoje, quando clamamos, ou seja, nós fechamos podemos estar no nosso quarto, como diz a palavra, né? Fechamos a porta, mas às vezes estamos até numa necessidade em público, né? Aí clamamos no nosso coração, né? Então nós clamamos, invocamos, confessamos o nosso pecado e invocamos o nome do Senhor que morreu pelos meus pecados e recebo o perdão. Isso é o que nós chamamos de clamor pelo poder do sangue de Jesus. O israelita que levava o cordeiro, quando ele via aquele ser vivo morrer por ele, ele tinha consciência do pecado dele. Então nós também, quando clamamos pelo poder do sangue de Jesus, precisamos ter consciência de que fomos perdoados também. Pastor Antônio Carlos, esse é um tema que nós vamos estar trazendo com relação à oração, o clamor pelo sangue de Jesus. Nós temos alguns questionamentos sobre esse tema. Nós vamos falar esse tema. Você fez uma abertura de um tema que nós estaremos tratando posteriormente, que é de suma importância para que a igreja conheça. Agora, nós estamos chegando já ao final e é uma outra pergunta que eu gostaria de que o pastor esclarecesse, com o aspecto da oração, o pastor ou o diácono, uma oração com imposição de mãos. Gostaria que você trouxesse um esclarecimento. O que significa esta oração? O que é transferido neste momento? O aspecto profético da oração com imposição de mão por parte do pastor ou até mesmo pelo diácono que tem a orientação do Senhor, que tem a unção para proceder dessa forma. Como as coisas do Senhor são muito amplas, os irmãos vão observar, vou chamar a atenção, todos vão lembrar. Jesus impôs as mãos sobre um cego. Ele passou a ver. Ou seja, ele transmitiu virtude. Virtude. Não é? Ele impôs as mãos sobre um aleijado, não sei se o nome próprio aqui, sem nada pejorativo, né? Um coxo. Ele impôs as mãos sobre alguns doentes. Até a mulher do fluxo de sangue, não foi bem uma imposição de mãos, mas equivalia. Ele tocou na orla. Tocou na orla, não é? E então, nós podemos orar também
nesse sentido, para que o Senhor possa efetuar uma cura, uma libertação. E também os discípulos oraram também ao Senhor por pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo e foram batizadas com o Espírito Santo mediante a imposição de mãos. Então é também uma transmissão de virtude. Perfeito. Neste momento, no momento da imposição de mãos, da oração para imposição de mãos, é uma cura. Uma cura. Uma libertação, um fortalecimento da vida espiritual. Naquele momento o Senhor pode transmitir salvação, uma bênção de salvação, batismo, batismo com o Espírito Santo, ou seja, há uma infinidade de operações. Agora, é importante, pastor Antônio Carlos, só para a gente já chegando ao final do programa, para a gente entender que tudo isso nós vamos receber se nós tivermos fé. Fé. É fé. E, pastor Adaíso, tem mais um detalhe aqui que estão fechando o programa, para não deixar de mencionar, é que, como tudo que se faz na obra de Deus é por revelação, perfeitamente, é preciso cuidado também com a imposição de mãos. Aí o apóstolo Paulo diz assim: não imponhas as mãos precipitadamente, para que não sejas participante do pecado dos outros. Então, lembrado da mulher que adivinhava, que seguia Paulo, ele tentou evitar de todo jeito, porque a moça estava endemoniada e não queria fazer aquilo sem uma orientação do Senhor. Só quando não é que não teve jeito, só no momento adequado é que ele expulsou o espírito maligno que estava sobre ela. Então a palavra diz que nós devemos ter cuidado, não impor as mãos precipitadamente, fazer isso mediante uma orientação de Deus. Às vezes você vai orar, vamos fazer uma visita a uma pessoa. Essa pessoa está com um problema espiritual. Você não vai lá impondo as mãos precipitadamente. Você vai buscar o Senhor, pedir uma direção, você vai dizer, façam lá 3 dias de consagração para ir lá. Por exemplo, estou dando um exemplo. Então só se impõe as mãos mediante uma orientação do Senhor, para que você não seja participante dos pecados de outro. Ou seja, o aspecto de imposição de mãos, ela é um aspecto profético, e aquele que impõe precisa estar na dependência do Senhor, na direção do Espírito Santo, para que a graça seja derramada. Pastor Antônio Carlos, excelente, amém, muito esclarecedora, né? O programa, tudo aquilo que foi colocado aqui, mas nós estamos chegando no final, né? Queremos agradecer muitíssimo a sua participação conosco. Foi muito rico aqui as explanações. Amém. E convidamos a estar conosco em outra oportunidade. Amém. Né? Nós despedimos do pastor Antônio Carlos, de todos aqueles que estão conosco neste programa, com a paz do Senhor Jesus.